vocês, seus filhos e a família de vocês por um bom tempo, até 10 anos, até a gente fazer um novo plano de volta. A gente espera que daqui a 10 anos a gente volte e de novo faça um novo plano. Seja nós acompanhando, sejamos nós acompanhando. Seja que eu possa ajudar também. E o Paulo tem dizer, ai meu Deus. Mas é isso aí, muito obrigado pela presença de vocês dois. O Walter queria vir também. O Walter é aqui da... Ontem estava conosco. Sim, mas ele queria ter vindo hoje. É porque ele veio buscar o tributo da prefeitura, né? A gente pode talvez ter uma dinâmica um pouco mais de conversa, né? Para não ser uma coisa tão chata para vocês, assim, né? Então a ideia, a gente fez aquela primeira rodada de oficina lá em novembro, que foi, você não parece, desculpa, não, você não queria, achando teu nome, que a gente começa a eu não queria que eu vim morar para cá em setembro. E em novembro eu estava com um compromisso em Cristo ainda, eu falei que eu estava daí, eu não consegui vir. Mas como é que é o seu nome? Raulino. Mas já conhece aqui bastante tempo, já mora aqui bastante tempo? Eu sou morador desde setembro, mas desde setembro. Passava. Mas era... Eu casei aqui, eu era setembro. Já tem. Minha esposa já uns 28 anos. E a Rosemary, Desde que eu nasci. desde que nasceu, ainda é agente de saúde, então conhece uma palma da mão ainda. Há 20 anos a gente. Conheço bastante também, faz bastante tempo. 14 A gente fez essa primeira rodada de conversa com a comunidade lá em novembro, né? A gente fez 5 reuniões, né? Aqui no Alto Garcia, no centro, no Rio Novo e na Barra Clara. Sim. E essa primeira reunião foi para a gente levantar problemas de qualidade que tem a ver com o plano diretor, né? O diretor é instrumento que tenta organizar o crescimento da cidade, né? O que pode ser construído, o que não pode ser construído, onde é que pode ser construído, né? Onde é que são as prioridades de investimento em sistema viário, mobilidade, essas coisas todas, esse é o papel do plano diretor, né? Só que para fazer um bom plano diretor, ele tem que levantar o que está pegando, né? Quais são os problemas. Só que aquela oficina, né? A gente fez aquela dinâmica de elencar 3 problemas prioritários, 3 qualidades, cada um foi escrevendo, né? Isso. E junto com essa, o que a gente conseguiu levantar em todas as comunidades, nós daqui para a UFSC, junto com a equipe da prefeitura, a gente levantou também informações, dados, né? Sobre a situação do município, questão econômica, social, aspectos ligados à ocupação do território. Então, a gente fez várias leituras também. E aí, a oficina de hoje, a conversa de hoje, a ideia era de a gente apresentar um conteúdo inicial do plano diretor, né? E quais são as diretrizes e os elementos mais estruturantes do plano, né? Porque o plano diretor é um documento bem complexo, né? Tem vários elementos ali dentro, né? Vai desde a pessoa pode construir 3 pavimentos, 2, precisa ter recuo, né? Quanto que a casa tem que estar recuada no começo do terreno. Tem muitas coisas que são muito de detalhe, assim, que a gente acha que vai discutir isso no momento, mas agora a gente tem que saber, no final das contas, quais são as grandes questões que o plano diretor tem que resolver. Então, né, como é que a gente vai fazer, se o município está crescendo ou não está crescendo, se está crescendo para onde é que tem que crescer, como evitar as áreas de... Vocês passaram agora em dezembro, né, para a situação das enchentes e dos escorregamentos, que aqui é uma cidade, um município que tem muito morro, e isso é uma dificuldade, então tem que tentar encontrar quais são as boas áreas para ocupar, para evitar que outras áreas, né, com mais risco sejam ocupadas. Então a ideia hoje é a gente apresentar esse conjunto de elementos que a gente imagina que seja uma forma de resolver parte daqueles problemas que foram levantados lá em novembro com a população. Né? E junto disso recolher as contribuições, poxa, é isso mesmo, não é isso, falta tal coisa, né? Então, e aí em cima disso a gente elaborar já uma versão mais consolidada do plano. E aí, se tudo der certo, né, se a umidade relativa do ar, o vento soprar falou, se tudo encaminhar, a gente agora em julho tem já a versão do plano diretor completa. Né? Mas a gente precisa primeiro chegar no acordo se é essa linha, se é essa direção que a gente quer dar, para depois ir desenvolvendo, né, o detalhamento do plano. Porque se a gente aponta para uma coisa, a comunidade quer outra, talvez não valha a pena a gente ficar detalhando isso. Então, a primeira é essa a ideia de a gente apresentar hoje. Então, eu vou apresentar aqui, de uma forma mais tranquila. Eu queria que vocês ficassem, né, muito tranquilos também, né, ouvindo, né, de levantar a mão, colocar dúvida, sugestão, crítica, para ser uma coisa que, né, funcione para vocês também. Né, o Dauri, né, que é presidente do Conselho também de Desenvolvimento Territorial, que está acompanhando todas as oficinas, porque depois tudo que a gente discutir aqui é o Conselho que vai aprovar, então não é a UFSC que vai dizer o que é o plano diretor. A gente está
está ajudando a elaborar, mas quem vai definir o conteúdo, dizer se é isso ou não, é o conselho. Né? O Coordinei é representante também, cada localidade tem representantes lá no conselho, estamos não é representante do conselho, né? Acho que é o André. O André. O André está numa prova da faculdade. Tá. Então, assim, eu vou passar um pouco isso aqui. Então, agora é a segunda rodada de oficinas. Né? Ontem a gente fez lá na Barra Clara, hoje aqui no Alto Garcia, amanhã no centro. E na semana que vem, na terça-feira, a gente vai fazer no Rio Novo e na quarta-feira no Garcia. Vai voltar no Garcia? Oi? Lá foi uma, né? Lá foi lá em novembro. Acho que foi que o senhor participou, né? Não, agora. Ah, não, teve a audiência pública. Daí foi de apresentação do diagnóstico. Ah, tá. É. Que aí a gente apresentou o conjunto de leituras que a gente fez. Então agora a gente está não só apresentando a leitura, apresentando já a proposta. Então essa é a diferença daquelas oficinas. Então aqui são as localidades, isso aqui é todo, né, você já deve estar acostumado, isso aqui é o perímetro de todo o município, e aqui são as áreas, né, Rio Novo, Barra Clara, Garcia, Alto Garcia e o centro. Então a ideia é fazer uma oficina em cada uma delas para discutir e apresentar esses elementos. Aqui não vou nem passar, porque como nós somos poucos, não precisa nem se preocupar. Quando a audiência é muito cheia, né, aí a gente tem que falar, 2 minutos para cada um falar, para todo mundo poder falar, mas aqui vai ter tempo suficiente para todo mundo se manifestar. Aqui são as etapas, também a gente está nessa etapa aqui, né, então a gente já passou pela leitura, o diagnóstico, e agora a gente está nessa etapa que já é de conteúdo para a discussão das diretrizes e dos eixos estratégicos. Então está aqui, né, a segunda rodada de oficinas nas comunidades. Então depois a gente vai elaborar a versão preliminar do plano e vai fazer um período de consulta pública, que é pegar esse plano diretor já com a versão completa para colocar para a população para ela ler artigo por artigo, que às vezes a gente fala aqui e depois eu falo, mas onde é que apareceu esse coisa aqui, onde é que apareceu esse artigo? São coisas que a gente discutiu lá, né? Então pegar essa versão já mais definida, né, e colocar para a população ter contato, ter acesso. E aí a gente vai recolher todas essas contribuições da população, vai colocar online, vai deixar alguns documentos, algumas áreas para a pessoa poder ler e também para ela poder fazer suas sugestões. Aqui nem tudo que a população colocar vai ser necessário, vai que a gente discutiu um monte de coisa nas oficinas e chega uma pessoa lá no final e fala, não, aquilo lá que eu falei que, né, a gente queria que aumentasse aqui tal coisa, vai lá, a pessoa fala para não dizer. Né, o que a gente vai fazer, olha, de acordo com as oficinas, isso aqui foi considerado tal aspecto. Então a gente sugere que isso aqui não seja incorporado. Isso, é verdade que a população acredita que não é isso, ou que não está contra a lei, uma coisa. Então a gente vai fazer essa sistematização tudo, né? E aí a gente vai ter a versão consolidada do plano, que a gente vai para a conferência. Aí a conferência é a ideia de uma reunião grande, provavelmente no centro do município, não, você não vai conseguir fazer em cada localidade, onde todo mundo vai poder participar e vai tentar divulgar, pedir ajuda de vocês para divulgar, para ter mais gente, onde todo mundo vai poder, a gente vai ler artigo por artigo, né? E todo mundo vai poder comentar, mas só o conselho tem direito a voto. Então, esse é o papel do conselho, você ouvir a população, né, nessa conferência e votar de acordo com isso. Aí essa versão pronta, depois do conselho aprovar, vai para a Câmara de Vereadores. Então, se tudo der certo, a nossa expectativa ali é meados de julho, né, final de julho, isso entrar na Câmara de Vereadores. Então, em junho, ele vai ficar à disposição como no julho? Em julho, provavelmente no começo de julho. Tá? Vai ficar 2 semanas à disposição do pessoal ler. Aí o pessoal me perguntou, já dos vizinhos lá, Isso, a gente vai dar esse... perguntaram, eles disseram, não, possivelmente vai estar no Instagram, vai estar no Facebook e uma cópia física ali. A gente pode deixar talvez uma cópia física Na prefeitura, em algumas localidades. Na Barra Clara, no Garcia, Novo, né? o pessoal ter acesso. Então está em julho, né? Então, essas aqui foram as fotinhos aí dos vários eventos que a gente fez, né, das reuniões. Então, já foram 2 audiências públicas das 3 previstas. A gente fez uma pesquisa, um questionário que 100 pessoas responderam. A gente hoje está na 7ª oficina de 10, né, então a gente fez 5 na primeira rodada, ontem uma e hoje outra. Tivemos reuniões com o conselho, reuniões com a equipe da prefeitura, técnica, e a gente tem os canais. Então, é claro que a gente gostaria de ter tudo cheio de gente, mas a gente está trabalhando com a participação que aparece, né? Vamos tentar fazer o melhor possível dentro desse contexto. Aí mais algumas fotinhos, né? Aqui foi essa aqui, né? Então, a gente tinha aí quase umas 30 pessoas, né, lá em novembro. Então, tivemos oficinas bem bacanas ali, né? Tudo isso aqui foi aquela, né, aspectos positivos, aspectos negativos que foram levantados. A gente sistematizou tudo isso aí. Aqui, por exemplo, né, do Alto Garcia, o que apareceu como os aspectos positivos? Qualidade de vida, meio ambiente, a questão da educação, a questão do transporte, né? E a questão da moradia. O que apareceu como problema, né? A questão, por exemplo, de política pública e gestão, apareceu como um aspecto mais representativo, questão de falta de áreas de lazer,
de esporte e de cultura, aspecto ligado às zoonoses, né, que não tem muito a ver com o plano diretor, mas apareceu lá como uma demanda, a parte de infraestrutura, saneamento, abastecimento de água, né, esgoto, né, apareceu também como problema, a parte do lixo nem tanto, mas esses outros apareceram como situação. Então, claro, nem tudo o plano diretor consegue resolver, né, então, porque a população colocou como principais problemas, a gente vai tentar resolver aqueles que o plano diretor consegue dar conta. Aí tem o Centro, Rio Novo, o Garcia, não vou entrar em detalhe. Então a gente juntou a leitura técnica, a leitura comunitária e a gente teve essa síntese dos aspectos que foram levantados. Todos esses documentos, né, estão no site, né, se vocês entrarem lá, participangerina.todos.br, tem lá o link biblioteca, lá em cima, então todos os produtos, a leitura comunitária, então o que veio das oficinas e do questionário que a gente aplicou, a leitura técnica, né, que foi o que a gente desenvolveu de leitura, de análise, e uma síntese, porque não adianta a gente ter vocês falando um monte de coisa, de demanda, a gente falando um monte de coisa do outro lado, e uma coisa não dialogar com a outra. Quem tem razão, a comunidade ou são os técnicos? Então, das contas, é a tentativa de juntar as duas compreensões e ver o que sai daí. Né? A gente viu que tem muita convergência, né, de tudo que vocês levantaram e aquilo que a gente foi do conselho, né? A gente sabe também que o conselho já tinha amadurecido muita discussão sobre aspectos importantes do plano diretor. Então, o que a gente conseguiu sistematizar? Foi esse tipo de situação aqui. O que veio do questionário de problemas, o que veio das oficinas territoriais, o que veio aqui, a gente fez uma dinâmica, não sei se a Rosemary lembra, que era a última atividade, era o que a população tinha como expectativa em relação à cidade, o que ela gostaria que a Gerina fosse daqui a 10 anos. Né? Então, os desejos, a gente também colocou aqui, né? Quais eram as expectativas, e o enrostinho é o que nós, da leitura técnica, que a gente levantou como um problema. Vou apresentar isso aqui agora na sequência para vocês terem ideia. Então, vocês veem que aqui cada uma coisa tem uma corzinha, né? Que veio do questionário, que veio das oficinas e tal. E aí, o que a gente fez? Colocou, ó, esse aqui veio do questionário, esse veio das oficinas, esse aqui veio esse aqui veio da lista de desejos, esse aqui é a leitura comunitária. Tudo que está na mesma linha são aquelas coisas que tiveram convergência. Né? Então, que a gente, olha, o que a população colocou no questionário, nas oficinas, o que a gente leu, está adequado. Né? Então, o que a gente fez foi uma síntese de tudo isso aqui, né? Tudo que é parecido, para chegar nesse tipo de situação aqui. Quais são os problemas mais importantes? Então, foram 17 questões que ficaram mais claras assim, nessa leitura. Né? Então, por exemplo, a questão da irregularidade fundiária. Então, quer dizer, a questão de produção, né? De moradia, de loteamento, de desvendamento, que não é regular. Isso é um problema que está acontecendo no Garcia, né? Está acontecendo em algumas outras localidades. Coqueiros é uma situação, coqueiros é uma situação, porque a gente depois tem algo para falar de coqueiros. E por que é um problema? Porque começa a população a morar relativamente distante nesses núcleos, né? E aí depois a população, a prefeitura tem que regularizar isso, demarcar um perímetro urbano, depois vai ter que colocar infraestrutura, vai ter que colocar. E aí se fala muito caro, uma cidade onde a prefeitura tem que colocar infraestrutura nesses locais que estão afastados. Assim. Mas assim, hoje nós queremos urbanizar a nossa rua aqui, né? Para chegar aqui, você tem que ter a Gerina, né? Com infraestrutura. Exatamente. Agora imagina, aqui, né, tem uma localidade, mas imagina se começa a ter esse aloteamento em cada pedacinho da cidade. Não tem nem demanda. Não tem nem demanda, mas está acontecendo em algumas situações. A quarta linha, do Chaves, lá no Garcia, né, situações. O que se percebe é que tem muito loteamento clandestino, em áreas rurais onde nem é possível fazer isso. Né? Bloquear a terra, área rural. Abaixo do módulo ali, 2 hectares. 2 hectares hoje, né? Que até 6 meses atrás era 3 hectares. Isso. Mas eu creio que tem áreas aí que estão com 1.000 metros quadrados e enchendo de barraco. Então, essa é uma situação bastante delicada. É uma coisa que amanhã depois vai estourar. Vai estourar. Vai ter problemas de esgoto, de água, que está sendo contaminada. Né? Concentra a gente no mesmo lugar, começa a produzir lixo, começa a produzir esgoto, começa a demandar escola, começa, né? Depois como é que a gente vai dar conta de levar tudo isso? Ainda que são sitiantes, mas daqui a pouco vem morar. Já está acontecendo que vem morar. Exatamente. Aí tem aspectos, por exemplo, do ponto de vista ambiental, a degradação ambiental, que a gente vê, né, muito disso, o desmatamento, da descaracterização das margens de bordas de rio, né, isso depois acaba tendo esse tipo de impacto que a gente tem vendo, das enchentes, né, do assoreamento do rio, porque, né, o rio carrega as bordas e vai levando material orgânico, né, questão do impacto das PCHs, é um problema também sério, né. A questão da infraestrutura, né, esgoto, água, drenagem urbana, a questão do transporte público, né, que é um problema também, as pessoas precisam
saída de Angelina tem muita dificuldade para poder acessar outras áreas, né, da região metropolitana, Florianópolis, São José. Né, aspectos, por exemplo, ligados à distribuição dos equipamentos de serviços públicos na escola, posto de saúde. Claro, a gente não tem como ficar construindo 20 postos de saúde em 20 escolas, ele vai ter que, né, ter uma lógica boa de saber onde é que precisa, que mais população que está precisando e que não tem esse tipo de infraestrutura. Né? Então, essa é uma outra situação. Então, essas aqui foram as 17 questões que apareceram como problemas. E o que a gente fez? Uma coisa é a gente identificar problema. Né? Então, isso aqui a gente apresentou lá na audiência que o senhor participou ali, né, em março, no Garcia, a gente apresentou isso e vai embora. Isso aqui é isso aqui. Né? Agora, ter problema é identificar o problema metade da resposta. Agora, tem que saber como enfrentar esses problemas. Né? Então, o que a gente fez? A gente pegou esses problemas todos ali e começou, né, aqui, só para mostrar para vocês como é que a gente trabalhou. Né? A gente pegou cada problema e colocou aqui, né, relacionados lá ao uso e ocupação, à infraestrutura. Colocou os problemas e discutiu quais são as causas desse problema e quais são as diretrizes para enfrentar esses problemas. Então, a gente fez isso para cada um dos 17. Então, cada linha dessa aqui é um problema onde a gente discutiu as causas e discutiu as diretrizes. Tá? E aí, depois, o que a gente viu? Juntou, o que acontece? Às vezes, a gente tem uma diretriz que tenta resolver mais um problema. Por exemplo, colocar uma situação. Irregularidade, essa coisa que eu estava comentando, de lotes irregulares. A gente pode ter várias diretrizes para enfrentar isso. Uma coisa, por exemplo, se a gente trabalhar um pouco melhor no perímetro urbano do município, a gente pode fazer com que tenha espaço para que o loteamento aconteça dentro de uma área regular, em vez de acontecer fora. A gente viu que os perímetros urbanos atuais eles são muito limitados e eles tem muita condicionante ambiental, muita área de risco, muita área, então é difícil de ocupar aquelas áreas. Bom, essa é uma outra diretriz, por exemplo. Mas sempre é bem complicadinho. Sempre, o Garcia, parcelar bem, né? Sim. Talvez ali para a linha da chave. Aí, eu acho que é mais ou menos. Né? Exatamente. Tem umas áreas assim, que devia crescer. E o restante das freiras ali na frente, não, também tem o rio. Tem o rio também que passa ali. Precisa olhar isso também. E a outra coisa, por exemplo, em relação à regularidade fundiária, às vezes o plano diretor exige coisa demais, por exemplo, sei lá, exige que o lote mínimo seja 450 metros. E às vezes os 450 metros com terreno muito caro. Qual é o mínimo hoje? Hoje é 360, né? A proposta que foi aprovada na audiência pública, na 2021, é padronizar tudo para 360. Todos os lugares, né? É uma questão que a gente vai propor também. Mas se a gente exige demais, ele fica caro, as pessoas vão ter que comprar um terreno barato e irregular. Então, vê que tem várias formas de resolver esse problema. Né? Então, o que a gente fez foi tentar sistematizar tudo. E a gente chegou nessas 24 diretrizes aqui. E nessas 24 diretrizes, na verdade foram 24 mais 15, só que tem algumas que o plano diretor não consegue resolver. Por exemplo, a questão do saneamento, do esgotamento sanitário. Isso tem a ver com o plano municipal de saneamento básico, com o investimento da Casan, e aí o plano diretor não é papel do plano diretor. Mas o plano diretor pode dar diretrizes, quais seriam aquelas áreas que seriam prioritárias para investimento em saneamento, por exemplo, por causa da densidade, da concentração de pessoas, da falta de saneamento atualmente. Né? Então o plano diretor pode dar algumas diretrizes, mas ele não vai conseguir resolver essa questão. Então a gente separou em aquelas diretrizes que o plano diretor vai conseguir encaminhar e aquelas que ele vai conseguir dar diretrizes, mas vai depender dos políticos. Tá? E aí o que a gente vai apresentar hoje para vocês são essas 24 diretrizes aqui, divididas em 6 temas principais. E eu vou explicar cada um deles e depois a gente vai apresentar isso no território, né? Como é que isso está em Angelina, né? Então, por exemplo, uma delas é a centralidade de distribuição de equipamentos. O que isso tem? Angelina tem um território bem grande. É 500 km², é maior que Florianópolis, regionalmente. E a população é pequena, 5.500 habitantes. Muito distribuída no território. Não tem como a gente colocar uma escola em posto de saúde em cada localidade ou no lado de cada casa. A gente vai ter que identificar no território quais são aqueles locais onde, quando for necessário construir, vai conseguir atender o maior número de pessoas. A gente de saúde sabe isso na palma da mão. Né? Como às vezes um posto de saúde mal localizado, às vezes tem uma dificuldade muito grande das pessoas poderem acessar eles ou o próprio agente de saúde poder fazer o trabalho junto às comunidades. Né? Então, poxa, a gente tem os morros, tem o sistema viário e tem as localidades. Quais são aquelas que têm um papel mais importante de centralidade?
a gente fez foi essa leitura. Olha, se em algum momento precisar de alguns equipamentos e tal, de saúde e educação, essas localidades talvez sejam mais interessantes porque elas vão conseguir oferecer maior condição de acesso à população. Então, esse é o caráter da centralidade de distribuição de equipamentos. Quando eu falo equipamento, é escola, posto de saúde, né, esse tipo de equipamento público, coletivo. Né? O segundo tema é do planejamento da expansão urbana. Quando a gente fala de expansão urbana, parece que a gente está falando que a cidade está crescendo. A gente fala que a Candeeirinha está perdendo população desde a década de 80. Ela teve um crescimento pequenininho agora de 2010 para 2022, 250 pessoas, né? Uns 5% aí. A gente já chegou a ter 7 mil habitantes ou eu errado? Não, 7 mil, um pouco, na década de 80, ele começou a perder população. Vai chegar um momento que vai retornar. Pode ser, esse último censo mostrou um crescimento aí de 5%, né? Em 12 anos, né? É pequeníssimo, né? Mas Eu acho que com a pandemia cresceu, né? O município, muita gente veio morar para cá, assim, durante a ser pandemia. um dos impactos da pandemia. Sim, pelo menos a área que eu trabalho, porque foi a gente que fez o censo, né? Vocês que fizeram. E daí, como não tinha ninguém para fazer, e aí resolveram falar com a gente, e foi as agências que fizeram. Que bom, Daí e aí também- vocês conhecem cada família, né? Sim, a gente eu peguei praticamente a minha área e um pouquinho do outro, porque daí a divisão deles é um pouco diferente da nossa, né? Mas assim, ó, eu acho que foi bem mais completo, porque a gente conhecia bem o lugar, né? Isso é ótimo, né? Quando pegam um agente local, né? Para fazer esse levantamento. Então, o planejamento da expansão não é porque a cidade vai crescer. Às vezes a gente participou da audiência aqui, né? Ele até fala de morador, mas tem que deixar um período bem grande, porque daí a cidade vai crescer. Não, a cidade não vai crescer por causa do perímetro urbano. Ela vai crescer se ela for atrativa. Só cresce se tiver industrialização, né? Que aí vai trazer Se tiver pessoas. atração, exatamente, né? Aí sim. Então, se não tiver indústrias, mas o que não vai ter acontece? emprego, não vai ter crescimento. Exatamente. O que acontece hoje, o perímetro urbano, a gente acredita que a leitura que a gente fez é que eles estão delimitados de uma forma um pouco equivocada. Então, eles não estão necessariamente reconhecendo aquelas áreas que são mais adequadas para o crescimento. Então, o que a gente fez quando a gente fala de planejamento da expansão urbana é identificar para o Garcia, para Barra Clara, para o centro, e a gente depois vai falar que vai propor também tudo novo, quais são essas áreas onde, se tiver necessidade de crescimento, de loteamento novo, ali seria mais propício, área com menos risco de inundação, de escorregamento, essas coisas todas. Então, por isso o planejamento da expansão urbana. O terceiro tema é da regularização fundiária. Né? Então, quando irregularidade fundiária tem a ver com o terreno, né? A gente fala de regularização no sentido de verificar, porque tem situações que são irregulares que não são problemáticas de resolver, de regularizar. Então, a pessoa tem lá um terreno dentro de uma área urbana, desmembrou em 2 lotes, mas não aprovou na prefeitura, mas está com um lote adequado, com som adequado, não tem por que não regularizar. Agora, tem situações, outras, que são um pouquinho mais complexas. Por exemplo, a gente sabe que tem demandas de regularização em áreas rurais com característica muito rural, até que ponto é interessante o plano diretor reconhecer isso como área urbana. Por quê? Porque hoje quase nenhum desses lotes são ocupados, quase todos os lotes vazios, que a prefeitura se demarcar como um perímetro urbano, a prefeitura vai ter que investir lá. E a prefeitura, o Michael sabe muito bem, tem pouquíssimo recurso. A gente começa a colocar recurso onde não precisa, falta para cobrir todo o custo, não tem jeito, né? Então essa é uma questão que a gente também analisou, quais são aquelas áreas de regularização que ótimo, seria muito bom, porque as pessoas vão poder ter escritura pública, poder aprovar projeto, construir, e quais são aquelas áreas que talvez seja interessante avaliar o impacto que elas têm. Tem bastante. Apareceu ali, né? Que é legalizar as áreas ocupadas por sitiantes. Sabe, aqui a área rural, o módulo É 2 hectares. Na verdade, assim, eu participei de algumas reuniões sobre áreas rurais e loteamentos rurais e, na verdade, já estavam construídos, isso em 2014, em Esquemar, participei, Nova Trento, Itajaí. O que as prefeituras lá fizeram? Eles fizeram o seguinte: eu sou dono daquela gleba de terra, naquela área rural lá, eu sou responsável por regularizar isso, não o cara que construiu. Se eu vendi 2 mil metros para um, 5 mil metros para o outro, na verdade eu estava parcelando esse solo, eu estava loteando totalmente irregular. Né? Então, o que as prefeituras obrigaram esses caras? Esses caras a fazer, botar essa infraestrutura para esses caras, para as pessoas que compraram, e urbanizar aquele loteamento. Eu não sei de que forma conseguiram, mas
mas eu entendo que dá para fazer, porque a infraestrutura estava lá, né? Então, urbanizado. E se paga o PTU. A prefeitura ganha isso, no final, né? Porém, isso leva tempo, porque primeiro empecilho que tu tens é o INCRA. O INCRA ele não quer que seja destituído o INCRA para urbanizar. Porque a terra rural é unicamente, né, para a produção rural. Né? Não poderia ser parcelada. Né? Mas eles conseguiram. Eu participei do loteamento do tal código lá da Boa Vista. Boa Vista. Essa na Serra da Boa Vista ali, acho que é mais quilômetro 82, acho que o outro lá, o famoso lá, também, que é o Costa da Serra. E acho que Mato hoje tem 52 condomínios rurais. Isso é tudo irregular. E agora estão, acho que com 28 ou 32, me parece regularizados. Né? Mas isso é condomínio rural ou é loteamento? É condomínio. Aí a prefeitura precisa fazer, dentro desse plano diretor, eles colocam lá que é possível fazer esse condomínio rural. Aí eu não sei te explicar como é que é certinho, isso aí teria que levantar com uma prefeitura que fez. Eu sei que a cidade de Nova Trento, Itajaí, eles fazem com 2 mil metros quadrados, o lote mínimo na área rural. E isso é cobrado no IPTU. Né? E é a fração ideal, porque a característica de um condomínio é que ele, na verdade, a matrícula é uma única, né? Soma, sabe, vai ter 5, 6 moradias ali dentro, cada um 2 mil metros quadrados. Se tiver 10, vai ser 20 mil, né? Que é mais ou menos o módulo rural, beleza? Né? Só que cada um tem uma fração ideal ali dentro, né? Um pedaço aqui, mas a matrícula é uma única que tem que respeitar o módulo, pelo menos o módulo rural. Não, eles conseguiram matrícula individualizada. Como era individual. Tem que destitui o... Ou demarca perímetro urbano. Demarca perímetro urbano. Isso. Então essa é uma situação, porque uma coisa é tu só obrigar o loteador a dar infraestrutura, a pavimentar, iluminar, iluminação pública. Mas outra o coisa... problema não é isso, é regularizar isso. Não só isso, mas depois a prefeitura vai ter que dar acesso aos outros direitos, a educação, a saúde, e aí se é uma localidade que vai ter que depois demandar transporte escolar, vai ter que demandar um novo equipamento, a prefeitura vai ter que colocar o médico lá. Então, esse tipo de custo não é levado para o cara, para a pessoa que está loteando. Não. Então, essa é uma situação que tem que ter bastante cuidado, né? Não é dizer dificultar que as pessoas possam lotear, mas olha, essas áreas são boas lotear, essas áreas aqui não tem como. E depois a prefeitura... Vocês vão ter que pagar no final das contas, né? Claro. Na verdade, assim, isso é áreas que já tinham sido ocupadas, né? Já regularizado. Agora, quando chega lá, daí, claro, a prefeitura vai fazer uma análise para ver se tem possibilidade de lotear aquilo. Senão não tem como, né? Eu vou lá e loteio para... Então, esse é o outro tema que está em Angelina, está pegando sério, né? Regulação fundiária. O quarto é do desenvolvimento rural. A gente sabe que a Angelina tem essa característica ainda de muita população depender do cultivo, da produção rural, né? E vive do campo ainda, né? E é interessante que o plano diretor crie condições da permanência, da subsistência, às vezes até criar alternativas, não criar, porque o plano diretor não cria, né? Mas não criar obstáculo para, por exemplo, atividades de turismo, atividades de pousada, atividades, né? Que podem ser um complemento de renda para a pessoa que cultiva a terra. Permanecer as famílias no local. Isso, então esse é o outro tema. O quinto tema é a questão do meio ambiente em áreas verdes. Né? Então, a questão das áreas de preservação, a questão de área, apareceu muito nas oficinas, né? A demanda de áreas de lazer, né? De áreas para prática de esporte e tal. Então, o plano diretor também teria que dar algumas diretrizes, quais são aquelas áreas prioritárias, né? Para que isso aconteça. Então, esse é o quinto tema. E o sexto tema é zoneamento e uso e ocupação do solo. O plano diretor, o que ele faz? Nessas áreas urbanas, ele cria algumas zonas e para cada zona ele estipula o que pode ser feito. Aqui pode ter uma atividade, aqui não pode, né? Para não ter uma serraria numa moradia, não ter uma indústria poluente perto de uma manancial de água. Então ele vai organizando isso, né? Que é um pouco pelo zoneamento. Só que isso aqui a gente não vai apresentar agora, porque isso é a minúcia do plano diretor. Então isso aqui é o que a gente vai apresentar lá na versão consolidada na consulta pública. Né? Então o que a gente vai apresentar hoje, conversar com vocês hoje, né? São esses 5 temas aqui. Tá? Então a gente vai agora tentar apresentar isso no território. É muito bom assim, se puder não interromper, né? E trazer informação, porque a gente sai com mais conteúdo aqui e a gente consegue aproveitar esse tempo junto. Né?
Eu acho que não vou necessariamente fazer essa divisão, a gente tinha feito como tem mais gente, a gente separa no primeiro bloco com os 3 primeiros temas, depois em outro bloco com os outros 3, acho que pode ser mais um bate-bola, e a gente vai tocando os temas todos, tá? E aí o que é nesse... Agora eu vou apresentar a questão dos princípios. O princípio tem a ver com aquilo que eu apresentei antes, mas toda lei, ela tem que ter uma razão de ser. Né? Por que determinada lei existe? A lei, sei lá, de diretrizes de base de educação, a lei, né, estatuto do adolescente. Tudo isso é para tentar resolver algum tipo de problema. Né? E tem, em cima de toda lei, tem princípios. Por quê? Porque às vezes a lei tem algumas falhas, ou algumas lacunas. E se a gente não tem clareza de qual é a razão de ser daquela lei, às vezes essas lacunas são preenchidas de forma errada. Então, o princípio é sempre aquilo que a gente tem que recorrer, né, como valor básico da legislação para quando a gente precisa fazer algum ajuste, alguma complementação. Né? Então, geralmente é o primeiro pega o plano diretor, o primeiro capítulo, o primeiro artigo fala sobre princípios do plano diretor. E aí não adianta a gente importar um princípio lá de Florianópolis, por exemplo. A Florianópolis provavelmente vai ser questão, né, sei lá, expansão urbana, que a coisa está pegando lá, a questão, sei lá, de preservação ambiental, pega aqui também, verticalizar, ou ter uma intensificação do uso, né? Não pode ser exercício diferente, tem que ver quais são os princípios aqui para Angelino de acordo com o que está levantando. E aí a gente sugeriu seis princípios do plano diretor. Né? O primeiro deles tem a ver com aquilo que a gente comentou, né? A permanência e a qualificação da vida no campo e das comunidades rurais. Essa é a essência da dinâmica de Angelina. E é importante que o plano diretor reconheça isso, né, como a base de organização do território, valorizar a permanência e tentar fazer com que as condições de vida do campo sejam as melhores possíveis. Né, investir tudo numa área só e fazer que a população saia do campo. Né? Pode ser, às vezes, dito isso. O segundo princípio, a gente chama de equidade territorial, justa distribuição de serviços e equipamentos. A gente fala de justa distribuição. O que significa justa distribuição? Como eu comentei com vocês, a gente não vai conseguir colocar tudo em todo lugar. Então, onde é que são as áreas mais adequadas? Não adianta concentrar tudo na sede. Vou concentrar tudo lá no Rio Novo, que está 1h30 de estrada de chão aqui. Como é que eu consigo fazer com que isso seja distribuído de uma forma justa no território para que a maior parte da população tenha acesso? Então, esse é um segundo princípio, né? Equidade territorial. O terceiro é equilíbrio socioambiental. Compatibilizar a ocupação e a demanda da população que quer morar, quer construir sua casa. Só que, por outro lado, também a gente tem um território que é muito delicado, que tem muita morraria, muita alimentação. Como é que a gente consegue compatibilizar isso? Então, a gente colocou uma ideia de equilíbrio. Entender quais são as fragilidades ambientais e tentar direcionar a ocupação para onde ela é mais adequada. Então, isso é uma forma de equilibrar. Né? O quarto é racionalizar os custos. A prefeitura não tem dinheiro. Ela sabe super bem disso. Capacidade de investimento, né? Essas enchentes agora do dezembro pegaram, rasparam o tacho do que tinha de recursos da prefeitura. Então a gente tem que saber que cada infraestrutura que a gente cria, ontem, por exemplo, a gente fez em Barra Clara, o Nauli estava lá, boa parte da discussão foi sobre a localização da escola. Porque a escola lá pegou fogo, né? E aí estavam querendo, a prefeitura tinha conseguido um terreno um pouco mais para frente, ali na Rio, qual é o nome da localidade? Quebra-dente, né? Só que ficava 1 km e tanto para longe do perímetro urbano. Né? E a população falou, não, para a gente é muito importante que a escola fique aqui no núcleo urbano. Porque aqui que a maior parte da população mora, as pessoas podem ir na criança, a mãe levar a criança para a escola, buscar a criança para a escola, né? Traz dinâmica para a comunidade, dá mais segurança para as pessoas. Né? Então, aonde colocar um equipamento vai ser sempre uma discussão, onde abrir uma rua. Né? Então a gente tem que ser tudo feito com muito cuidado. Né? No município como Angelina, a gente não tem tanto direito, em nenhum lugar tem. Mas em Angelina, muito menos. Direito ao erro. Vou abrir uma rua aqui, não deu certo, vou abrir uma ponte lá. Não, então tem que ser feito de uma forma bastante racional. Né? O sexto tem a ver com a função social da cidade e da propriedade. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, quando a pessoa é proprietária de um terreno, ela tem o direito dela, né, de ter, que ela gostaria de ter naquele terreno, mas, por outro lado, aquilo também tem que cumprir uma função social. Por exemplo, o que isso pode significar? Isso aqui não tem tanto a ver com a Angelina, mas em Florianópolis acontece muito. Por exemplo, está numa área super urbanizada e o cara tem um terreno gigantesco nessa área super valorizada, só esperando valorizar a terra para daqui a 10 anos começar a vender. Qual que é o problema disso? Que está todo mundo, a sociedade está investindo na infraestrutura, no
iluminação pública, no transporte, e a pessoa está só para Recebendo de graça. receber de graça aquela valorização. Então é um terreno que está só cumprindo a função que ele quer. Né? Eu penso que deveria supertaxar esse tipo de área. Exatamente. Boa. E tem instrumento para claro, não é a realidade de engenharia, não tem que engenharia a gente pegar, a cidade não está, né, construindo, sei lá, 10 casas a cada 5 anos. Obrigar que o cara tenha um lote numa área urbana. Nas cidades grandes. Vamos supertaxar as filhas. E o sexto tema tem a ver com a. E o sexto princípio tem a ver com a gestão democrática. O sexto tema tem a ver com gestão democrática. O que é? O que o conselho faz. Não é o prefeito que determina sozinho o que vai ser. São instâncias De participação. Que é o que está fazendo aqui. A gente podia fazer o plano diretor em gabinete, para a gente era mais confortável até chegar lá e falar, ó, esses aqui são os planos, em 3 meses a gente entrega o plano diretor pronto. Só que a gente acredita, a história mostra que esses planos diretores feitos em gabinete, eles não funcionam. Porque ninguém entende, ninguém defende, é muito fácil o vereador modificar, alterar. Né? Então, por isso que a gente acredita que a gestão democrática é uma forma de fazer com que a população se veja reconhecida nesse plano. Florianópolis aprovou essa semana. Florianópolis é 14 anos de discussão de plano diretor. Cheio de ali na caneta na Mas aprovaram? aprovaram judicialmente assim, coisa lá. Então esses são os princípios. Vocês acreditam que é por aí? Está nessa linha? É nessa linha, né? Beleza. Agora o segundo tema que é da centralidade e distribuição dos equipamentos. Isso aqui é um croquis que a gente chama, um desenho, né? Que representa um pouco um princípio, uma diretriz que a gente acredita que seja interessante para algumas áreas da cidade. Né? A gente chama de sistema de centro de cidadania. A gente pode ter muito bem, por exemplo, uma localidade como a Barra Clara, do Novo ou Garcia, onde a prefeitura vai precisar construir uma escola, onde vai ter igreja, onde vai ter o campinho de futebol, onde vai ter o ginásio. E se a gente fizer isso de qualquer jeito, vai estar o posto de saúde aqui, a escola lá, a igreja lá longe, né? E no final das contas acaba sendo uma área onde tu dispersa a população, não tem corpo, não tem uma relação de comunidade, né? E a gente acredita que o plano diretor pode tentar ajudar a incentivar, e acho que a Barra Clara é um exemplo, a gente falou isso com eles ontem, até no Garcia, que o Garcia ele é bem linear, né? Porque tem um rio, né? O plano é bem linear. Mas quase todos os equipamentos estão num lado. Então a igreja, o ginásio, está tudo quase tudo junto ali. Próximo, né? Então a ideia é incentivar essa situação. A gente não vai conseguir fazer isso em todo lugar. Mas se tiver um lugar desse bacana, com área de lazer, cultura, né? Com área, uma igreja, com posto de saúde, bem localizado, vai ser bom para uma pessoa que mora às vezes numa localidade a 1 quilômetro, vir ali, passar o dia, levar a criança, tem um comércio, tem o básico para poder ter acesso aos serviços e tal. Então é um pouco essa ideia de estruturar esse centro de cidadania em engenharia. É uma coisa que tem que ser feita com sequência, né? Investimento, né? Tem pouco recurso, mas se ela for aos pouquinhos fazendo isso, daqui a um tempo a gente consegue ter. E o que a gente identificou hoje aqui, esse aqui é o território de Angelina, né? Essa linha preta por fora. É bem esticado o município, né? Ele não é um município, né? Ele tem uma relação de distância, né? O Rio Novo está bem mais distante do centro, o centro não está no centro, o centro está lá no canto, né? Isso dificulta porque quase tudo está por aqui, então o pessoal às vezes de Rio Novo tem mais acesso a Roberto Leal do que necessariamente a outras localidades. Esses amarelinhos são as vias, né? As vias de acesso. Então tem aquela via principal, né? Que vai lá do Garcia, Barra Clara e o Novo. E a gente tem essa principal que liga o Garcia para cá e tem essas outras que ligam as localidades internas, né? Se a gente traçar um raio de 3, que é o amarelo, e de 5 quilômetros, que é o vermelho, a gente vê, por exemplo, que o centro consegue englobar um conjunto de localidades. Né? Até o Alto Garcia está a 3 quilômetros aí, né? Claro, é um pouco mais sinuoso, então dá um pouco mais de 3 quilômetros. Aqui, em linha reta, seria 3 quilômetros, né? Como essas outras localidades são relativamente próximas, né? Palheiros, Alto Palheiros, né? E esses aqui também estão entre a Barra Clara e o Garcia. O grande problema que a gente identificou são essas localidades aqui, né? Que é um problema porque elas estão distantes, quase, o Rio Novo está quase 10 km de Barra Clara, essas aqui estão a 12, 13, 14, 15 km. Né? E o Rio Novo já tem uma característica hoje de uma certa... Tem escola, tem OBS, né? Tem um ginásio, só que hoje não é reconhecido como uma centralidade. Né? E se a gente, por exemplo, propor uma
dessas centralidades, né, também lá no Rio Novo, tem essa condição de abraçar esse conjunto de localidades, né, próximo, quase que se a gente voltar um pouquinho, quase todas elas são obrigatoriamente passam pelo Rio Novo, né, então é muito mais fácil, se a gente colocar isso aqui no Rio, por exemplo, o Novo Velho, aqui embaixo, não é uma rota para a maior parte da população. Agora o Rio Novo é. Né? Então esse tipo de situação a gente acredita que é uma boa, né? De tentar fortalecer, até para a gente não começar a ter evasão de população pelo Alberto Leal, começar a perder um pouco essas localidades que são. Né? Então hoje a gente acredita que no território essa aqui é uma das grandes questões, assim, tentar incorporar esse lado mais distante do município a uma centralidade que ofereça um suporte mínimo às condições de vida, né, da população. Aqui a gente fez um mapa, esse aqui é o perímetro urbano ali, aqui do centro, né? Então o amarelinho é o que é área urbana, para fora é área rural, no princípio, né? E aqui estão todos os equipamentos, a gente vê como tem uma concentração de equipamentos na área central, né? Educação, cemitério, associação, os equipamentos de administração pública, religioso, saúde, segurança, que pela densidade é um lugar bem servido, né? Acho que não seria necessariamente a prioridade de investimento hoje para o diretor no centro. Na Barra Clara também a gente tem ali uma localidade próxima, né, na entrada de Barra Clara, onde tem algum desses equipamentos. No Garcia, aquilo que eu comentei com vocês, né, o Garcia ele é bem compridão, né, mas está quase tudo aqui na pontinha de baixo. Né? Então a pessoa que está lá, ela está bem longe desse equipamento, está bem distante. Então isso depois foi uma coisa que a gente sugeriu para a melhoria dessa situação. E esse aqui é o Rio Novo, né? Então o Rio Novo já tem ali o cemitério, tem a equipamento de educação, tem a de saúde, tem o de lazer, que é o ginásio, né? E a ideia é que ele possa aos poucos ir se consolidando como um elemento de suporte à vida dessas comunidades. Uma reclamação muito grande da população foi a questão do transporte público. Né? É claro que a gente não consegue obrigar uma empresa a vir se instalar aqui, né? Porque tem a questão de custo, tem a questão pode ter sido da prefeitura, mas a prefeitura não tem tanta condição para dar subsídios ao transporte. Mas o que a gente conseguiu identificar aqui, por exemplo, dentro daquela lógica das centralidades, a gente conseguiu pelo menos trabalhar essas rotas prioritárias de transporte coletivo, né, ligando o Garcia ao centro, e toda essa via que vai, né, que passa pelo Remungando, passa pela Barra Clara e por Rio Novo, a gente consegue meio que interligar todas essas centralidades. Então, claro, a pessoa não vai ter um transporte público passando na porta de casa, mas vai ter a 3 quilômetros ali uma linha de transporte coletivo que possa ter acesso. Então, com duas linhas, né, estruturantes, a gente consegue meio que abranger boa parte do território. Não da melhor forma, né, mas pelo menos de uma forma mínima. Então, essa é uma outra diretriz que a gente coloca. Isso aqui a gente levantou, por exemplo, em cada uma das localidades, centralidades, o que já tem de equipamento e o que falta. Lá na Barra Clara, por exemplo, né, a educação básica, aqui o pessoal fala, tem, mas tá lá, pegou fogo. Né? Então, quer dizer, não tem isso. Não tem hoje escola, está passando no ginásio e em alguma outra estrutura provisória. Centro administrativo. Né? Tem o comércio frágil, mas tem igreja e cemitério. O que falta lá? Né? A questão de uma área de lazer, o parque linear, o incentivo ao comércio, o transporte coletivo. Então, a gente fez isso para cada localidade. A ideia é poder, né, criar incentivo para que isso aconteça. Se vai acontecer, vai depender muito da iniciativa das pessoas, tá? Mas pelo menos não pode criar dificuldade para que isso aconteça. Né? Então, ele faz. Então, esse é o primeiro tema. O segundo tema é o planejamento da expansão. Está tranquilo? Sim, não é? Tá. O segundo tema é o planejamento da expansão urbana. E aí, é o que a gente colocou aqui alguns aspectos. Por exemplo, Angelina não tem Angelina está perdendo população. Então, ela não tem demanda de crescimento, diferente de, sei lá, de Palhoça e São Pedro, Santa Maria da Imperatriz e São Luís Carlos. Eles cresceram a população entre 50% e 70% nos últimos 10 anos. Então vocês imaginam, Antônio Carlos, claro, né? População de 8 para 12 mil. Claro, é pouca gente, mas é 4 mil pessoas que chegaram em 10 anos. Tem que regular esse crescimento para dar conta. Outra coisa, a Angelina que está crescendo, mas o problema da expansão da Angelina é que a gente comentou antes com vocês, é que a gente acredita que se precisar de área de expansão hoje, de loteamento, seja pequeno, ou um desnivelamento, a gente tem muita dificuldade dentro do perímetro urbano, porque quase tudo é área de restrição. Então, o que a gente sugere de expansão é algumas áreas no perímetro do Garcia, e do centro, e do Rio Novo, onde isso poderia acontecer. Não muito grande, não pode nem ser largo demais, porque senão começa a ter um monte de ocupação de espécies, tal, e nem restrito demais, que
tenha pouca oferta, né? Que eles estão muito caro a terra, então isso tudo é uma questão. Então esse é o principal do planejamento da expansão. Então o que a gente sugeriu em relação à expansão urbana, né? No Garcia, por exemplo, esses amarelinhos aqui é o que a gente está sugerindo. No Garcia, vocês conhecem até o Raulino. O seu Raulino comentou a questão do Coqueiros, por exemplo. Coqueiros é uma dessas localidades que cresceu muito de 2000 do último plano diretor para cá. Né? Então o que a gente faz? Foi que ano? O último plano diretor 2008. 2008, né? Então o que a gente faz? A gente reconhece o Coqueiros como um perímetro urbano. Porque já tem infraestrutura, já tem calçamento, já tem quase 60 famílias morando lá, né? Só juntas, né? Tem já um lote, né? Um lote de característica urbana. Então a gente sugere o reconhecimento disso, porque senão as pessoas vão ter dificuldade de peregrinação, acesso, né, à ligação da Celesc, vão poder contribuir com o pagamento de PTU também, né, então ajudam a prefeitura a ter um pouco mais de arrecadação. E como eles recebem isso quando tem que pagar, normalmente, né, daí não gostam disso. Pode ser, a gente vai. Lá no Garcia vai ser a última. Na verdade, se pensar bem, deveria pagar e fazer festa, né? Sim. Valoriza o território deles, né? Se a maioria deles não quiser que seja no prefeito deles, principalmente. É uma questão que o conselho vai discutir junto a ele. Ele fala, olha, tecnicamente a gente sugere que seja diferente do banco, a população se colocou contra. O que o conselho faz? Né? Quem vai decidir isso não é uma questão técnica, é uma questão, no final das contas, política. Né? A gente acredita que é isso também. Acho que tem uma forma de convencimento, as pessoas saberem que quando o lote dela está regularizado, uma área urbana, valoriza 3, 4 vezes. Tem uma escritura na mão. Então isso é uma outra coisa. Claro, vou pagar o imposto, mas não é um imposto também tão alto, né? E que o retorno traz, né? Traz um retorno. Então, isso é um outro aspecto. E aí do Garcia, como o Garcia, ele depois eu vou explicar, né? Mas tem uma área, uma proposta de área de expansão, porque o Garcia hoje ele é quase tudo, né? Do vale que tem, a gente propõe justamente, né? O que o senhor Raul comentou da expansão ali naquela direção da linha do Chaves, que é uma área mais plana, com menos risco de deslizamento e tal, né? Então, que é uma outra diretriz. Barra Clara, que a gente já testou ontem essa proposta, né, Sr. Gaúcho, é de não propor. Por quê? Porque eles têm áreas, dentro do perímetro urbano atual, já tem condição de expansão. Né? Tem áreas que não são problemáticas e tal, e eles ficaram satisfeitos com essa proposta ontem. Então, E é possível, digamos assim, essas pessoas lá, alguns têm lá a casa e mais 500 metros de terra. Mas outros podem ter a casa e, sei lá, 30, 40, 50, 60 mil metros de terra. e acontece lá, né? Acontece. É possível urbanizar parcialmente a terra dessa pessoa? Sim, ele não precisa, se ele for, por exemplo, ele Urbanizar pode diminuir uma toda a parte. terra dele. Digamos assim, lá pro morro, Não quer. lá não quero porque é mato. Ele né? pode simplesmente, sei lá, se for um loteamento, abrir uma via para 4, 5 lotes, criar e vender aquilo e manter o restante da estrutura original. Né? Pode fazer só, se é uma via já pré-existente, ele pode fazer só um desmembramento, que não precisa ter via nova. Não vai ter bastante. Então é isso, porque não adianta também. No final fica inteiro. Não adianta a gente obrigar ele a fazer 150 lotes em trabalho. Agora, nos últimos 20 anos, teve 2, 3 casas construídas. A proposta aqui é mínimo 360. Mas no máximo aí que está. Ele pode, mesmo uma área urbana, ele pode. Não, mas o que eu me refiro, quando tu coloca uma área muito grande, um lote, o interior ele pode ficar muito grande para o valor do lote. Eu acho que é calculado em cima do valor do lote. Do valor do imóvel, mas ainda para criar algumas relações vinculadas à dimensão do lote. Né? Porque para alguns locais, Florianópolis é o caso, né? É ruim ter um lote grandão dentro de uma área urbana. Então o que ele faz? Ele cobra IPTU justamente para obrigar a pessoa a lotear, e parcelar. Numa área como Barra Clara não faz sentido, tem demanda. Por que eu vou obrigar ele a pagar um valor alto e obrigar ele a descer? Aí entra a inteligência da prefeitura de cobrar um valor razoável, né? Satisfatório ao custo do lado, né? E aí o outro é do Rio Novo. Então, o Rio Novo, a nossa proposta é de criação de um perímetro urbano lá. Né? Então, essa é a estratégia geral. Eu vou mostrar agora em detalhes só para vocês terem uma visão. O centro. O centro, isso aqui é a imagem de satélite, né? 2007, 2014 e 2021. A gente fez contagem de cada casinha aqui. Se a gente for verificar, teve muita... O que aconteceu às vezes foi mudança. Né? Uma casinha, se for um prédiozinho, começa embaixo e tal. Mas em novas casas, ou rua nova, quase nada. Quase nada. No centro, que é a principal área. Né? Então, todas as áreas que não estavam ocupadas em 2007, basicamente não estão ocupadas hoje. Muitas delas porque têm licença ambiental.
Não é um pouco essa condição aqui, mas sobretudo aqui é o terreno das feiras, né? Mas aqui, sobretudo, essas áreas têm muita condicionante ambiental. Então a gente acredita que o perímetro urbano, na verdade, está indicando uma ocupação em área que não é tão propícia. Né? Então o que a gente sugeriu lá, a gente fez a leitura, né? Essas aqui são as áreas de deslizamento que aconteceram agora no final de 2022, né? Por todas as ocorrências. Você vê que toda a área central está cercada por áreas de suscetibilidade de escorregamento. Né? Então não tem que eu ficar pressionando a ocupação para essas áreas. O que eu tenho que tentar fazer é ocupar uma área que não seja tão longe, mas que não tenha essa condição, que é sobretudo aquela área ali da linha do Chaves para cima. Só que a gente fez algumas leituras, né? Por exemplo, isso aqui é um mapa onde a gente caracterizou o risco de deslizamento, movimento de massa. Então, quanto mais vermelho, maior o risco. Quanto mais amarelo, menor o risco. Então, aqui é o perímetro urbano atual, vermelhinho, e ali é aquela área da linha do Chaves. Então, a gente vê que em relação a deslizamento é uma área que quase não tem problema ligado a isso. A questão de inundação. Lá é uma área inundável, de médio e de alto risco. Só que a inundação, ela tem uma característica de conseguir ter soluções técnicas que, de alguma forma, reduzem. O risco é menos grave estar numa situação de deslizamento que naquela característica de inundação, que não pode dar diretriz para ocupação de uma cota um pouquinho mais alta. As pessoas construírem, por exemplo, uma cota um pouco mais alta, vão ter prejuízo patrimonial, né, em relação a isso. Então a gente acredita que é uma situação, a gente fez essas leituras, né, então o que a gente sugere é de uma expansão do perímetro urbano do distrito sede para essa área aqui. Tá? E só que a gente não adianta ocupar tudo. Falar, olha, tudo que tiver de área plana a gente vai ocupar, porque isso vai significar custo para a prefeitura. O que a gente fez aqui, vocês têm ideia de quanto custa hoje mais ou menos um hectare de urbanização para colocar pavimentação, água, esgoto, iluminação pública? Se fosse lá um custo, não sei, né? Eu trabalhei durante 23 anos com todos os modos, né? Seria o custo mais ou menos, que é 35% do valor dos lotes. Dos lotes, exatamente. Então, a gente calcula mais ou menos o valor de R$900 mil por hectare de urbanização. Assim, né? Aí tu vai ter... Então, se a gente faz um período muito alargado, a gente fez um cálculo aqui só para vocês terem uma ideia. Né? Se a gente pegar aquela área de 40, né, aquela bola amarela que a gente demarcou aqui, a gente tem um custo de 45 hectares mais ou menos novos, né, de área de urbanização, vezes 800, 900 mil, a gente tem quase 16 milhões de investimento que vão ser necessários para urbanizar aquilo. Isso é muito dinheiro, né, para a prefeitura que tem a capacidade de investimento pequena. Mas nesse caso aí, desculpa te cortar, nesse caso aí, não seria o proprietário do loteamento que tem que colocar infraestrutura? Sim, é uma relação de complementação. Tem que ver o que o projeto vai exigir no parcelamento do solo que seja a infraestrutura que o loteamento colocou lá. Geralmente, pavimentação, parte drenária, conversão pública, tudo é feito pelo proprietário. Mas é um custo de urbanização, né? Ele não está falando necessariamente a prefeitura vai bancar tudo. A prefeitura vai bancar uma parte e o proprietário provavelmente vai bancar a maior parte. Às vezes pode ter característica de interesse social, né? Loteamento de renda mais baixa, a prefeitura entra com um pouco mais. Então, tudo isso são coisas que são calculadas. Mas só para ter ideia que é um custo, então não adianta fazer um perímetro urbano muito grande e muito pequeno. Então, tem que precisa fazer tudo de acordo com o que vai tendo a demanda, né? Hoje que vai aumentando, precisa mais. Exatamente. Daqui a 10 anos, se aqui estiver ocupado, vamos ver uma área, vamos ver uma expansão. Sim, exatamente, é isso mesmo. Muito bom. E aí o que a gente sugere, não sei se vocês veem essas linhas rosas, amarelas aqui, é que o que acontece hoje em Angelina? A gente é muito dependente dessa rodovia que atravessa aqui, né? É quase que uma ocupação linear ao longo da rodovia, tudo vira para a rodovia. E por aí que tem a tendência de pavimentação do acesso para São Pedro Alcântara ali para Major Gessim. E talvez comece a trazer para essa rodovia um fluxo urbano, um fluxo de passagem, que não é uma coisa não necessariamente vai trazer, né, mais gente, vai talvez trazer um pouco mais de crescimento, mas vai trazer bem mais risco, né, porque vai ter mais fluxo de pessoas ali. Então, o que a gente propõe, né, a gente vai tentar incorporar no plano diretor, é algumas diretrizes que, quando a pessoa for fazer o loteamento aqui, ela possa incorporar alguma lógica aqui, que seu trabalho com loteamento, incorporar a ideia, olha, a ideia é que tem uma via lá por cima, que tem uma via por baixo, que conecte lá com a área central, que tem um corredor verde ali no meio, que seja uma área pública. Né? Então, incorporar diretrizes urbanísticas que façam com que essa expansão aconteça de uma forma qualificada. Não é cada loteador fazendo o que quer. Porque se cada loteador for fazer o que quer, ele coloca uma área pública lá no final, né? Coloca uma rua estreitinha, ou coloca uma rua larga demais, ou não se conecta com outra área que não quer. Né? Então a ideia é poder incorporar essas diretrizes. Né? O loteador sempre quer colocar a área pública lá no
Aonde não tem valor. Só que isso não acontece mais, porque ela tem que ser utilizável. Né? E é importante a prefeitura ter essa clareza. Olha, a gente quer que seja feito o loteamento, mas olha, a área pública tem que estar aqui, Sim, tem que ter, praça, tem que ter essa conexão com tal área. Né? Que as pessoas podem realmente utilizar. Então, uma área que já é de preservação, não tem como. E a área de preservação pode ser só um banhadão de um rio, ou ele pode ser uma área incorporada no projeto, né? Uma área pública. Às vezes um gramadão com arborização de uma calçada, se isso já faz muito bom gestão. Se pegasse uma área ali, daquela aí todinha ali, ó, e não precisa calçar, né? Mas com nossa infraestrutura de caminhada, né? Caminhada com vegetação, né? imagina. Então é isso mesmo, né? Então, pensar esse, qual que é a área que a gente tem hoje em Mineiro com mais qualidade? É aquela área da Praça Central aí, que é onde a gente tem um tecido, a gente chama de tecido urbano, tem a via da rodovia, mas tem aquela quadra de trás, né? Onde tem o espaço público, né? Então esse tipo de situação que é legal a gente tentar incentivar para outras áreas também. Evitar essa ocupação muito linear ao longo da rodovia, que é um pouco problemático. Outras coisas que acontecem ali no centro, esse aqui é a linha do perímetro urbano, a gente ampliou um pouquinho, acontece esse tipo de situação, por exemplo, tem duas casinhas que estão para fora do perímetro urbano. Isso parece a questão de erro de desenho, assim, né? Traçou uma linha reta e não considerou. Então, esse tipo de ajuste a gente vai fazer no perímetro urbano também. Não tem por que não incorporar isso, né? A pessoa poder regularizar quem gosta por causa de uma linha reta que faça... No Garcia, agora vamos para a segunda área. O Garcia tem essa característica muito linear. 2007 a 2021. Se a gente contar as casinhas, quase nada aconteceu. A única coisa que aconteceu é esse movimento de terra aqui. Ó. Se contar as casinhas, quase nada aconteceu. Então, o que acontece? Não é porque o Garcia não está crescendo, o Garcia está crescendo em outras áreas. Coqueiros, o que era coqueiro 2007? Porque o diretor vai ter que discutir, o conselho vai ter que discutir até que ponto faz sentido a gente permitir esse tipo de situação ou não. Né? Então, a gente acredita que isso é uma situação problemática, do ponto de vista do planejamento. Que começa a gerar quase nada para ocupado, muitas pessoas não necessariamente até moram no Piauí e tal, né? Mas isso não é o caso, mas um fato é que essa ela é majoritariamente conformada por áreas não ocupadas, algumas delas com gleba acima do módulo fiscal, acima de 3 hectares. Esse aqui, né? Hoje é 2, né? Mas esse aqui é acima de 3 hectares, aqui em Norte especificamente. Então essa é uma situação que a gente acredita que é delicada. A outra é essa situação aqui ali no Garcia. Dá cerca de 2 km, né? Indo do centro para o Garcia, uns 2 km antes de chegar lá no perímetro urbano do Garcia, é essa localidade aqui. Hoje tem algumas casas, né? Que já estão lá instaladas, e o que aconteceu foi esse pedido de regularização fundiária. Chico Dias, né? Não, assim tem um vereador ali que eu acho que então, o que acontece? Tem esse pedido de regularização desses lotes. A maior parte deles, dos 24 pedidos, 19 são em áreas não ocupadas. Né? Então, isso é até uma discussão jurídica. Assim, existe a possibilidade de regularizar áreas não ocupadas, mas não quando o núcleo é majoritariamente ocupado, tem 2 ou 3 lotes ali dentro, porque a gente tem que ir ao contrário. As áreas que estão ocupadas não estão solicitando regulação fundiária, aquelas áreas que não estão ocupadas, eu tenho uma característica clara de loteamento individual. E a gente acha que isso é muito arriscado, porque a gente tem várias situações como essa em Angelina, várias localidades urbanas, né, com núcleos habitacionais, aí 4, 5, 6 moradias, e se for começar a fazer loteamento pendurado nessas localidades, e depois requerer remude, vai ser muito complicado para a prefeitura conseguir delimitar perímetro urbano e tudo isso, regularizar tudo isso, colocar infraestrutura em tudo isso. também vale a pena para a prefeitura também, se tiver poucas casas, pelo menos tivesse aí 30, 40, 50 casas. Que é o caso do Coqueiros, por exemplo. Ainda tem outra gravação. Logo abaixo, o deslizamento levou uma casa toda. Funcionário da prefeitura. Então tem uma área enorme que hoje não se constrói nada. Tem que fazer aquela à frente agora. É uma área vazia. E olha só, em quase todas as macrozonas, né? Pega o Rio Novo, Rio Verde, Rio da Faca, tem muitas dessas características. Assim. Então, o que vai a gente justificar? Permitir isso acontecer numa localidade e não permitir as outras. Se acontecer a estrutura, acontecer muito parecido. E quando dizer, tem que ser justo nesse sentido. Né? Falar, olha, é interessante que se ocupe essas áreas, pode ser essas áreas. Agora, essa situação não é adequada a fazer. Né? Então, isso é algo que eu acho que seria bem interessante a gente, né, o conselho, encaminhar uma compreensão sobre isso, evitar algumas situações. Né? Tem pessoal isso aí. Vamos comprar a briga.
é uma briga. Ainda Mas bem é que eu talvez sou uma presidente. É? Ainda bem que eu não sou presidente. Mas o conselho, é uma decisão colegiada do conselho. O presidente bota na É que aqui descrição. tudo é O pessoal. presidente bota na descrição, ele só vota assim para trás. Isso aí é uma coisa É porque aqui em Angelina tudo é pessoal. É Dorito, tudo é pessoal. Cidade. Mas você tem que fechar os olhos para isso. Ah, sim. Toda hora que eu não sou beneficiado, eu vou achar que tudo é contra o meu interesse. Isso, quem está lá e tem essa responsabilidade em mãos, ele vai ter que tomar uma decisão. Né? Você não pode querer ajudar ou agradar. Não vai servir. E no final das contas, o planejamento é um pouco isso, né? Às vezes a gente enfrenta algumas Já fiz tudo, né? alguns aspectos pessoais para poder ter uma solução que a maioria funcione bem. Outro aspecto, não sei se vocês conhecem essa sigla, né? AIS, Áreas Especiais de Interesse Social, que são essas amarelinhas que estão pintadas aqui, são áreas que o plano diretor, lá de 2008, delimitava como áreas que eram reserva para a construção de conjunto habitacional popular quando fosse necessário. Então, sei lá, o governo federal tem uma linha Minha Casa Minha Vida para financiamento de moradia popular. Então, a prefeitura já tem algumas áreas reservadas para isso. A gente, dessas três, uma aqui está ocupada, né? Já está ocupada há muito tempo, e essas duas estão vazias. E a gente acredita que a característica de Angelina, que aconteceu nos últimos anos, não foi de construção de conjunto habitacional em área urbana, foi de construção de Minha Casa Minha Vida rural, né? Do PMR, né? Essas casas que são para a população ficar no campo, né? Muito mais essa lógica de financiamento que tu tem muita área reserva de construção de conjunto habitacional. Então, a gente acredita que manter essas duas áreas é suficiente, não precisa criar nova área. A única coisa que a gente sugere, por exemplo, é que os novos loteamentos, quando forem construídos, eles reservem 5% da área para habitação de interesse social. Então, sei lá, construiu 20 lotes, um lotezinho vai ser uma moradia popular. E daí a gente não precisa, porque o que aconteceu aqui é que esse plano diretor demarcou essas áreas em área privada. E a prefeitura não tem condição de desapropriar essas áreas. Agora, quando a gente vincula isso a uma obrigatoriedade, quando a pessoa parcelar, aquele lote automaticamente vai vir para o patrimônio público como uma área para habitação de interesse social. Só que tu não vai precisar pagar, bancar por isso. Então, é uma situação que a gente acredita que é mais adequada. Tá? Tranquilo esse sistema também em relação à legislação fundiária? É isso aí mesmo? Aquelas que são adequadas, regularizar, aquelas que não são adequadas? A questão das áreas de interesse social também? As áreas são três, né? Uma adequada, duas não, né? Duas não? Tem para 40 anos. Cada uma delas tem mais ou menos 3 mil metros quadrados, são áreas grandes. Para 60 anos. Não teve nos últimos 14 anos o que foi construído Não no vai Brasil ser 60 anos, né? Porque as coisas podem mudar, mas é 20, 30 anos. Por exemplo, daqui a 10 anos vai ser início. Se tiver demanda daqui a 10 anos, a gente ajusta na rota, né? E aí o quinto tema é do desenvolvimento rural. Aquela mesma coisa, né? A gente não vai conseguir desenvolver toda a área rural, mas é aquela coisa do centro de cidadania poder ter acesso a esse serviço, naquelas localidades que a gente sugeriu. Uma coisa que a gente viu que é importante, ainda não é tão forte em Angelina como é em Rancho Queimado, por exemplo, a questão dos condomínios rurais. Rancho Queimado a coisa explodiu. Aqui é o mapa de São Paulo, do estado de São Paulo. Tudo está pintado de rosinha e de preto, foram os municípios que fizeram a regulamentação de condomínios rurais de 2000 e... eu não tenho a data ali, né? Mas nos últimos anos. Quer dizer, é uma situação que está acontecendo em vários municípios, né? Sobretudo em municípios próximos de área metropolitana, como Florianópolis, que tem essa lógica da moradia secundária. A pessoa vai ter uma casa no campo, vai ter um rancho, né? Então, Rancho Queimado está tendo essa situação, Angelina ainda não. Mas aí acho que é importante a gente já se precaver, né? Quais são as áreas que são... A gente não é nem contra, não é contrário nem a favor, né? Mas tem solicitação. Tem solicitação. E aí a gente não é contrário nem a favor sobre isso. A questão é saber aonde isso é interessante acontecer, esses condomínios rurais, e quais critérios para eles acontecerem. Então é isso que a gente propôs aqui na discussão sobre esse tipo de situação. Aqui são vários municípios, né? Biguaçu estabeleceu esses condomínios rurais, Urubici, Canelinha, aqui é São Joaquim, Francisco Beltrão. Rancho Queimado não só criou regulamentação para condomínios rurais, como criou incentivo fiscal. Criou ainda incentivo financeiro para os condomínios rurais, pensando que é um público que tem relativamente condição de compra, né, de financiamento do condomínio rural. Né?
Claro que tem padrões diferentes, economia de alto padrão rural e economia de padrão intermediário rural, né? Mas ninguém é necessariamente contra o condomínio, gosta do condomínio rural, uma área do condomínio rural, porque está precisando de moradia. Vamos fazer. Então é uma situação que tem condição de investimento. Né? Então esse é um aspecto. Bom, isso aí é que nem Rancho Queimado, se for ver, né? É uma cidade isso que chega, tem fins de semana que cobra a população passagem, a sexta, sábado, mas os restaurantes, os mercadores, os mercados, isso aí não pode fazer uma compra lá no sábado. Em fila. Sábado à tarde em fila. Na frente do mercado em fila, na padaria tem fila. Porque aí pode falar, não, o condomínio ele vai ser responsável por colocar internamente pavimentação, iluminação, beleza, é isso, ele vai investir em tudo para funcionar, né, aquele empreendimento, só que a população que mora ali, ela depende de uma infraestrutura, né, uma padaria, do comércio, do supermercado. Então uma discussão é que esse condomínio não pode estar dentro da área urbana, porque ele vai dificultar a expansão, e não pode estar muito longe das áreas urbanas, porque ele vai depender, né? E vai criar condição. Então, essa é a grande reflexão que a gente tentou trazer. Que são o que os planos diretores geralmente trabalham com os parâmetros econômicos rurais. Isso é que a gente está sugerindo como diretrizes. Né? Uma coisa, o que pode acontecer com o economia rural se a gente não cuidar? Ele gerar um processo de valorização da terra que comece a expulsar a população que vive na agricultura. Porque ela vai achar, para que eu vou cultivar a terra se de repente o condomínio vai trazer algum tipo de benefício? Então, o que a gente sugere? Né, que essas áreas de condomínios aconteçam sobretudo em áreas de baixa aptidão agrícola, né, e com características de perda produtiva. A população já não está mais vendendo a terra. Não vamos gerar processos de especulação imobiliária em áreas onde ainda a população vive no campo. Né? Então, essa é uma questão. A segunda, com certa proximidade das áreas urbanas existentes. Não adianta a gente colocar lá no Rio Fortuna condomínio rural, porque aquela população vai precisar chegar até lá, vai começar a pressionar a prefeitura para colocar pavimentação, qualificação da via, sendo que talvez a prioridade do município não seja necessariamente dar conta para esse tipo de. Hoje eu acho que não queria comércio uma área condomínio rural tão bom. Então, acho que não tem nem demanda. Se falasse nas de Tábuas aqui, né, que é 7 km de centro, né, ali, linha da chave, ali para cima, para quem vai para São Mais Pinheiro, isso, e já é uma situação mais favorável, né? Uma outra coisa, né? Então, próximo de vias estruturantes. Por quê? Se a prefeitura fizer a melhoria daquela via, vai servir para a população como um todo, vai servir para o condomínio. Né? Não vai servir só para o condomínio. Né? Então, é uma forma de. Outra coisa, em áreas sem condicionantes ambientais muito fortes. Não estou colocando condomínio rural em área onde é suscetível de deslizamento. Né? Não faz sentido. Com número limitado de unidades de moradia. Né? Então, poxa, de repente não incentivar condomínios com 150 unidades, com 180, mas talvez um número um pouco menor, né? Para poder ter condomínios de menor porte, com impacto um pouco mais controlado. Né? Com fração ideal relativamente grande. Então, por exemplo, não dá para caracterizar como um loteamento rural e dizer que é um condomínio. Né? Então, a gente tem que ter pelo menos, se somar a área de todas as casas, cada casa ali, a fração ideal dela tem que ter uma área mínima. Né? Isso já é 1.000 metros ou acima disso, né? Para poder caracterizar. Que dê contrapartidas ao município também. Né? Então, aí o projeto vai estabelecer que tipo de contrapartida pode ser uma doação de uma área pública numa área central, ou a construção de equipamento, ou uma praça. Né? Então, trazer uma contrapartida. O que muitos fazem, municípios fazem, essa questão dos 2.000 metros, não quer dizer que vai lá e vai usar os 2.000 metros. Os 2.000 metros, a prefeitura vai te falar o seguinte: tu pode ocupar 500 metros, 800 metros, esse também permanece verde. Tu não pode construir muros somente verde. Garantir uma taxa de viabilidade, né? Isso, para esse motivo se faz 2.000 metros para manter isso como área rural, o mínimo possível. Né? E tem que ter característica rural. Tem que ter característica rural, porque não pode caracterizar como um uso urbano numa área rural. Aí se exige uma área comum, aí o cara tem 2.000 metros, tem meu cavalo lá, você não pode. Aí o que eles fazem? Se coloca uma área comum que pode ter a criação, pode ter alguma coisa escondida.
E aí a gente começou a delimitar, até foi comentado a possibilidade de refletir sobre aqui, né, essas áreas voltarem próximas do centro. O que a gente identificou em cima das áreas de mais restrição, menos restrição, talvez aquelas mais propícias a isso, é aquela parte aqui, né, essas 4 áreas aqui que pegam quase toda a parte da Betânia. Aqui está o distrito sede, né? A gente está sugerindo essas áreas e traz aqui pela proximidade, por ter visto estruturantes que passam por aqui. Mas talvez uma condição boa de a gente analisar, né, Juliana, é talvez até a possibilidade para o lado de cá também. Essa região de cá é mais perto que Betânia. Essa região para cá, é mais perto que Betânia e que é uma área realmente Aqui já tem sitiantes. já tem bastante sentido. Então talvez isso é uma coisa que Acrescentar aí. E outra coisa que traz pelo rancho queimado, sempre aqui, ó. tem outro acesso. Isso que eu ia perguntar, como é que é o acesso ali por rancho queimado aqui, né? Porque a impressão que a gente dá quando vê o mapa é que é mais facilitado ali por... Sim, tem uma via aqui. Eu sei por aí, eu faço parte da comunidade da igreja de Rancho Queimado, então eu sempre procuro aqui, não comprando angelina para depois ir. A estrada sempre é bem tranquila, assim, bem boa, assim. A gente pode avaliar, porque a gente pode fazer esses mapas, mas a gente vê por aqui, ó, que até não é uma topografia tão problemática mesmo. Topografia não, né? Que escorregamento e tal, né? Então, talvez sejam umas áreas interessantes para demarcar. Tem quase a mesma distância, né? Tem 4 acessos para o 4 o quê? 4 acessos. Tem Itaquara, ali, né? Passa por dentro ali, ó. E tem uma rede. Claro, é isso. Fala. Outra questão que eu queria perguntar para vocês é que eu vejo algumas anúncios na internet de pousadas. Aqui tem, né? Tem rancho de tábuas, tem, né? Pousadas de hospedagem, não pousadas, né? Mas às vezes loca um quarto, alguma coisa existe? Não, tem pousadas mesmo. Pousadas mesmo, né? Tem a feira, tem a da Lula na praça, que é a Laurentino. Tem a feira de que eu sei que já tem. Tem ali no centro, tem uma. Tem duas. E aqui? Aqui no alto daqui? Aqui não, aqui tem no Rancho de Taubas e no Rio Pequeno. Aqui tem aquelas casas que se alugam os fins de semana. Airbnb, né? Isso, aqui para baixo, aqui assim. Tem essa realidade. Não gera problema, né? Não. Gera porque é bem distante. Né? Não é? Se fosse muito aglomerado, não. Até família, é uma coisa quarto, né? Mas Isso. Porque se algo não existe, né? E vem, né? Tem atração, né? agora tem ali no Rio Pequeno, tem o pessoal que morava na praça que estão mudando a casa. No sítio, né? Mudando o sítio. O seu Ari, que mora perto de mim, ele trabalha. Às vezes a preocupação que tem é de gerar uma sobreescultura. Uma casa que geralmente é fácil pessoal, é sempre grande. Aí já é esgoto, escondido, mas como essa casa Eu acho que tem a quantidade de pessoas, né? Essa aqui, que é a Campos, é bem grande, então agora tem bastante. Ele tem uma agenda. Mas está tudo que ele tem. Fica pensando na frente do Wagner, A estrutura consegue, né? aquela farmácia. Então isso é uma situação, por exemplo, a gente às vezes acredita que a área rural não pode ficar em situação. Esses equipamentos, até pela regulamentação que tem, o decreto 62404, né, tudo que são serviços comunitários de apoio à zona rural, eles têm condição de serem regularizados, né? Por exemplo, questão de centro cultural, social, posto de saúde, igreja, convento, área de recreação, né? E como também esses usos de recreio, né? Então isso eu acho que é uma forma de, muitas vezes, ser às vezes uma renda principal ou um complemento de renda. Justamente a população paulista não teria. O médico ali não sei. Mas eu acho que ele ganha mais ali que de médico. Que era R$3.000 Por diário? Acho que é por dia, né? por dia. Por dia. É por dia. Vou ter que pensar nas minhas coisas. Mas é estrutura de um hotel, né? Mas é uma de um hotel. Tem hidro no quarto, tem toalhas, o marido da Sandra, o Osmar, meu amigo, trabalha ali. Caríssimo, aí não conseguiu botar. Quem trabalha ali, o Osmar, o marido da Sandra, que vai na farmácia, ele que cuida ali do seu Ari. Ele
ele disse que assim, é o texto chega, tá uma linha só, mais nada. Tem estuário, tem tudo, tem hidro, tem quadra Olha, de as peixe. moças que limpam a casa, 3 ou 4 levam o dia inteiro, ou mais. Tem umas que só limpam, outras que só lavam, outras que... Agora, Um motel. já está oferecendo emprego, né? Experiência, tem essa... Uma forma de agregar local, né? Sim, é uma atividade que está crescendo muito em Angelina, está sendo muito especulada. Está havendo uma agora ali perto do centro com 8 cabanas também. Isso é uma coisa interessante a gente criar As pousadas. pousadas e essas de Pousadas Airbnb, né? e cabanas e chalés. E o pessoal está construindo sítios para alugar, né? Tem a Master, o A gente comprando para fazer esse tipo de Valoreci lá, por exemplo, a estrada não é da prefeitura, né? Onde chega até que assim, eles mesmos que arrumam, é bem distante. Tu tem que abrir 2 porteiras para chegar lá, é bem... E tá cheio de todo final de semana tem... Tu fica escondido quanto mesmo. mais assim. isolada, né? Mas é... Que às vezes é uma situação que a pessoa que está estressada na cidade grande, eles querem Eu não quero que eu moro no sítio. Não, mas não quer se estressar na cidade grande. Não quer fazer o movimento contrário. Só o final de semana. E o resto contrário. Tem gente que aluga não, apartamento lá na casa. Mas foi um sonho que eu morava aqui nas Queimadas, na casa da minha esposa que morava aqui, e eu falei, há uns 20 anos atrás, e que eu me aposentar, e seguindo, nós estamos voltando. Pra onde? Tá voltando. Ah, tá voltando pra cá? Para casa. Foi isso que aconteceu. Tivemos um planejamento de 15 anos para isso acontecer, mas deu tudo certo. A importância do planejamento aí. E o último tema é então a relação ao meio ambiente e áreas verdes. Aí um dos conflitos grandes que a gente conseguiu fazer, né, da conversa com a comunidade e tal, apareceu muito nas reuniões, é aquela coisa, poxa, a gente quer construir a beira do rio e vocês não deixam, aquela coisa, né? E isso é uma situação que é problemática. Primeiro que a gente não consegue contra a legislação federal. A gente tem que, o plano diretor tem que seguir isso, né? Então, uma das coisas que o plano diretor estabelece, que a legislação mais recente estabelece, aquela lei de 14.285 aqui, né? É que, claro, a gente tem que seguir o Código Florestal de forma geral, então dependendo da largura do rio, tu tens uma margem maior ou menor, que é a de proteção ambiental, mas o município pode, em princípio, flexibilizar isso em áreas urbanas consolidadas, né, mediante estudo socioambiental. Né? Então, uma das discussões importantes é o que o município, né, o planejamento do município entende como áreas urbanas consolidadas. A legislação coloca critérios, ó. O artigo 3 dessa lei fala, olha, a área urbana consolidada deve atender os seguintes critérios. Tem que estar dentro do perímetro urbano. Então, quer dizer, não adianta eu ficar achando que lá no Rio Engano, né, no tal área, eu vou solicitar. Não tem. Não é área urbana, não tem perímetro urbano, não tem como fazer. Tem que dispor de sistema viário implantado. Tem que estar organizado em quadras e lotes predominantemente edificados. Então, aquela situação, o cara está requerendo uma área de regulação fundiária com 40 lotes vazios e 2 ocupados. E eu vou... tem que ser majoritariamente ocupado. Tem que apresentar usos predominantemente urbano, caracterizado pela existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, não precisa ter tudo, né? Mas tem que ter esses usos, né? E dispor de no mínimo 2 equipamentos de infraestrutura. Então tem que ter ou drenar, né, um desses 2 aqui, né? Quer dizer, 2 desses 5. Drenagem de águas pluviais, esgotamento sanitário, abastecimento de água, distribuição de energia elétrica, conexão pública e limpeza urbana. Então, o papel do plano diretor vai ser, a gente não vai regularizar, a gente vai fazer ajudar a identificar quais são aquelas áreas dentro do perímetro urbano com característica de área urbana consolidada. Então a gente trouxe só um exemplo aqui, esse aqui é o perímetro urbano do centro. A gente fez isso aqui uma mancha assim, porque ela não está precisa ainda. É só para a gente exemplificar para vocês o que significa. Não é porque é perímetro urbano que tudo é área urbana consolidada, tem que toda essa área aqui, ó, não está nem ocupada, não tem característica de área urbana consolidada, apesar de estar dentro do perímetro urbano. Aquelas têm característica que reúne, né, aquele conjunto de elementos que a legislação coloca, seriam aquelas que estão demarcadas aqui. Aquela ali aqui da Churinha? Aqui é da Churinha. Claro, por isso que assim. Mas é uma área, né, que tem um orçamento ali para trás, né, então tem uma característica. E aí, o que acontece? A ideia é que a prefeitura, né, depois desenvolva um estudo socioambiental. Vamos falar, né, tinha uma expectativa de elaborar estudo socioambiental junto com o plano diretor,
Mas aí, por conta... Não, deixa eu falar, né, João? Não, foi de pouca voz, mas a expectativa era a gente fazer em paralelo ao plano diretor, quando finalizasse, a gente finalizasse o estudo socioambiental, que é uma empresa, outra empresa contratada, que a gente pudesse encaminhar isso tudo junto. O estudo socioambiental vai respaldar as situações das metragens de rios, né, que foram aprovadas agora no final de 2021, nós vai fazer 2 anos agora, né? A metragem de rios em algumas situações pode até 5 metros, né? Nas Queimado fez a Morro Grosso dizia varrer toda a área consolidada deles urbana a 5 metros do rio. Então hoje lá, mesmo com 50 processos nas costas, a prefeita assumiu o agrônomo. Eles foram lá, pagaram uma empresa, fez do modo que eles fizeram, só que é de certa forma ilegal, porque muitas daquelas áreas, elas, tomara que não, mas em algum momento elas estão previstas que vão alagar. Então isso volta de volta para a prefeitura como um transtorno. E aí depois eles cobram da prefeitura e querem, se eu tenho uma área lá que eu não quero que isso aconteça, eventualmente isso acontece um dia, eu posso processar a prefeitura, mas a prefeitura me liberou para me construir aqui e disse que era uma área, o estudo socioambiental falou que era instável, que não ia chegar água aqui, e acabou chegando. Então isso é uma coisa que vai demandar de muitos processos futuros. Agora não, porque a lei acabou de sair, então o pessoal está encaminhando agora. Então a prefeitura tem que ter um pouco de cuidado em o que aprovar, né? Em áreas consolidadas, por exemplo, como no centro da cidade, que passa lá o rio bem no meio, e a gente diz, agora daqui para frente o centro todo de Angelina, ele se estabelece com 5 metros do rio e a gente deixa todo mundo construir. Para a prefeitura, no momento, ótimo, porque gera receita, alvará de construção, ISS, tudo isso, só que pode ter um problema futuro. Então essas áreas elas vão ser o estudo socioambiental que vai dizer, olha, nessa área aqui vai ser 10 metros, essa área aqui vai ser 15, essa área aqui a gente vai manter 30 metros do rio, porque realmente é uma área que pode ser alagada, se a gente botar 5 vai complicar. Então isso não vai... Inclusive, vazão da água também, né? Inclusive, é isso, fazer tudo, né, hidrológico e tal, questão de estrutura do solo, para saber se a área é mais suscetível ao deslizamento, e o estudo pode, inclusive, aumentar. Falar aqui, em vez de 30, aqui tem que ser 50, por conta de tais características, né? Então, é isso que é uma coisa importante, né? A prefeitura fazer isso com muita responsabilidade, né? Porque trazer para si a bronca de falar que tudo é 5 metros sem fazer o estudo cuidadoso é um problema a longo prazo. Vai estourar nas costas de alguém se eu qualquer situação. É claro que nas Queimados, se for olhar a área central ali, mas ainda tem algumas situações que pode pegar ainda, né? Mas... Só que nas Queimados tem uma particularidade com o rio, né? Que ele nasce, não é muito longe do centro onde ele vem, né? Então ele não pega tanta água assim. Cada rio tem uma característica diferente, né? Tem rio que é rio encravado, a vazão é grande, não tem. Tem rio que é rio de planície, que é muito meandrado, que corre cheio, ele invade leito secundário. E daqui a pouco está aí, a barriga do rio está aí 1 metro, meio metro de altura, né? Logo está fora da calha. E aí, pessoalmente, o rio viabilizando, porque isso é estudo também. Uma coisa é a característica natural do rio, outra coisa é as transformações que vão acontecendo. Então, tu vai começando a colocar piso em tudo que é lugar, né? Aquela água que filtrava vai direto para o rio. Aumenta a demanda de vazão. Maior, começa a tirar a vegetação do lado, começa a carregar terra e começa a tirar a vazão do rio. Então, isso o rio é um elemento vivo, né? Então, isso tem que ser feito também. E aí, então esse é um tema, né? Então a gente vai demarcar dentro do perímetro urbano todas aquelas áreas que são consideradas áreas urbanas consolidadas que vão ser feitas estudo socioambiental. Então o diretor não vai regularizar nada, ele vai indicar essas áreas. E aí o último tema tem a ver com as áreas verdes. O plano diretor, esse aqui é o mapa do plano diretor atual de 2008. Então tem as macrozonas que estão aqui, né? O Rio Novo, Barra Clara, Garcia, Centro e Alto Garcia que está aqui. E o plano diretor demarca essas áreas verdes aqui, que são as APPs de topo de montanha, né? de áreas de cota mais alta, né? De morro mesmo, né? Nas áreas de morraria, né? Que são áreas, sobretudo, com papel de preservação das nascentes, dos cursos d'água, né? Então a gente tem a APP da Serra do Rio Engano, a APP da Serra da Boa Vista, a APP da Serra do Diamante e a APP da Serra dos Fatos Regionais. Que a gente acredita que elas tem que ter mais cedo, que elas são APP, né? Dentro do Código Florestal, de uma forma geral,
mas elas não têm a característica de uso, né? Não é uma área de parque, é uma área que cumpre uma função ambiental, no sentido de proteger esses mananciais de recursos hídricos. O que a gente está sugerindo no plano diretor agora de forma complementar é que pelo menos cada uma dessas localidades, centralidades que estão sendo sugeridas, né, daquele centro de cidadania, a gente consiga identificar áreas prioritárias para demarcação de áreas de lazer, né? Que são, Angelina tem essa característica muito marcante de que cada um desses núcleos tem pelo menos um curso d'água muito representativo passando no local estratégico. E isso não precisa necessariamente de grande investimento. Como a gente comentou, né? Um gramado, uma arborização, um passeio ali. Aqui já se torna um parquinho, já se torna uma área de lazer, cria a questão da consciência ambiental, reúne o pessoal. Né? Então, a gente acredita que isso é importante, a gente já ter uma visão sobre isso. Né? Então, o que a gente propõe é um pouco isso ao longo das áreas. Lá no centro, aquela ideia do parque linear ao longo do curso d'água, né? Já que é uma área de proteção ambiental que não pode ser ocupada, a gente tira proveito disso. E lá naquela área de expansão, a gente vê que aquele curso d'água ele passa bem no centro dessa área de expansão. Então, ele pode ser um elemento bem bacana de integração, né, das áreas de ocupação, ter no meio dessa área o próprio parque. Né? Então, cada loteador, pode, em vez de fazer uma área, sei lá, uma área de lazer no canto, uma área de lazer no canto, ele ajuda a construir esse parque linear ali. Né? Então, essa é uma das ideias. Então, aqui tem só algumas sugestões. Ó. Estrutura super simples. Né? Não precisa de nada mais do que isso, assim, né? Para a gente ter uma área agradável e tal. Aqui, em relação ao Garcia, a mesma situação. O Garcia é super compridão, né? Não estou imaginando que vai ser um parque linear longo de todo o rio, porque não tem quase ninguém morando ali. Mas se a gente pega essa área de expansão proposta, né, junto onde já está a escola, a igreja, o ginásio, né, o cemitério, e propõe ali também um parque linear, que esses novos loteamentos reconheçam isso, qualifiquem, vai ter também uma área pública super bem localizada. Né? É a mesma coisa no Barra Clara e no Rio Novo. Barra Clara, ontem a gente conversou isso, né? Estava lá os grandes proprietários da Barra Clara estavam lá e eles ficaram interessados nesse processo. Porque eles sabem que, de uma forma geral, o senhor sabe também, né? Isso valoriza o terreno, valoriza o empreendimento. Então, se a gente consegue adequar isso, a pessoa está tirando, né? Valorizando, mas também está trazendo para a população uma área de lazer, uma área mais adequada, né? Então, é isso ali na Barra Clara. Barra Clara é a mesma coisa, né? A gente tem ali o Casario, tem o ginásio, tem aqui a igreja, tem ali o posto de saúde, né? E tem o curso d'água, tem uma área prevista de área, né, o plano diretor anterior como uma área de uso institucional. Então, imagina, né, isso aqui se configura como uma área de lazer e tal, sem muito chão, né, sem necessariamente muito investimento. Isso aqui, conta um pouquinho. Opa! Isso. Esse ali na Barra Clara, esse já estava no plano 2008. Isso aqui o plano diretor de 2008 estabelecia como uma SAVU. Que é uma área, só que é privada. Esse aqui é o campinho do não, é ali do Mário Guedre. Essa área ali. É o campinho de futebol ali, era esse o local que era um campo de futebol. Na escola. Eu não sei essa ali é do pessoal que estava ontem. É de algum deles, só que eu acho que ele é do Mário Guedre. Ali está marcado e no lado, está vendo ali? Esse aqui é a proposta do país. Esse aqui é o terreno que para a esquerda também. Aí, ó. Para cá? Aí também. A sua ideia é aí. Escola. Se ela acontecer ali, muito. Mas ontem eles. Por isso aí nós já. Eu acho que ele entendeu. Ontem o Espírito Santo tocou no coração. Não, mas a conversa foi muito boa. Vai para lá. E fala isso, ele sabe que se a escola for para lá, vai perder o comércio dele e as coisas dele ali. Porque eles são donos daquilo ali. Foi o que a gente conversou, Dona Marisa, uma pessoa que também já não perde real. Ela disse, a prefeitura teria que investir, teria que comprar aqui no centro para não deixar a Barra Clara definhada. E eu falei, infelizmente é impossível, e eu acho que não só nessa gestão, ou nas próximas, a gente comprar um terreno de 500, 600 ou 1.000 metros quadrados para colocar uma escola. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer cada ano e cada ano, a Barra Clara definida. Falando de geral, você está à disposição para conversar. Mas lá vai um barzinho para lá. Tem o comércio deles ali, as vendas, uma coisa e a chance de crescimento lá. Então é uma coisa que eu acho que é uma estratégia que beneficia a raiz do planejamento de uma forma geral e beneficia eu acho que não é um problema isso. E a grande maioria dos terrenos ali foram doados por eles, né? A igreja foi doada por eles, tudo, né? A escola, tudo. O ginásio, onde é a casa de esporte era deles. E era muito maior do que é hoje, né? Maior eu digo em população. Né? Sim. 15
perdeu, né, a população. E a outra grande questão, assim, isso aqui não é necessariamente nada vinculado já à delimitação do parque, né? O que a gente fez aqui foi só toda a área interna, né, onde tem sistema viário para dentro, né? Demarcar essas áreas que são aquelas que têm relação mais direta com a barragem, né? E quase todas as oficinas que a gente fez naquela rodada de discussão demarcou a barragem como um dos elementos excepcionais que a gente tem no território. Então não é todo mundo que tem, né? Não necessariamente a barragem em si, mas a paisagem que foi criada, a relação com a água, né? Então a gente acredita que é um tipo de espaço que poderia ter uma importância grande, né? De um equipamento de lazer com uma abrangência do município. Lá no final de semana não tem que fazer, vou lá para leva a criançada lá para a barragem, ter um lugar para poder passar o dia, fazer um piquenique, né? Seria possível ser explorado um esporte aquático, por exemplo? Tem que ver como é que Ou isso é a questão da seleção? Já tivemos isso. Antigamente, Nós tivemos já jet ski campeonatos. Porque estão para voltar isso. Eu acho que 2004, 2002, 2003, 2004, chegou até a ser internacional, uma etapa Você internacional. poderia até trazer daí uma infraestrutura para atender as pessoas. Chegou a ter Eu acho que talvez uma lanchonete poderia ser um público privado. Isso é outra questão também, né? Que é um tipo de estrutura que, dependendo dos proprietários aqui, isso vai gerar também valorização para tudo que é Nós fazemos campeonato de pesca. Então, assim, também é um ganha-ganha, no sentido de oferecer um parque, uma praça, um espaço de lazer e também ter, do outro lado, um tipo de retorno. Poder comprar um espaço lá embaixo, na ponta, lá, que é da prefeitura. Lá na casa do Bardão, lá, na frente. Lá é da prefeitura aquele espaço, não sei se ainda. Então, pessoal, de uma forma geral, né? Passando corrido assim, dessas coisas também são essas as grandes diretrizes. A ideia é que a gente acha, se a gente tiver acordo sobre isso, depois liga as coisas do detalhe do plano diretor, né, taxa de ocupação, aproveitamento, número de unidades, uso e tal, que aquelas tabelinhas do plano diretor, vai ser muito mais tranquilo. Quem não queria ficar discutindo esse aspecto muito pontual do plano diretor sem identificar se é essa linha que a gente tem que seguir. Né? Se é, mais ou menos é essa característica de cidade que a gente gostaria de ter daqui a alguns anos. É claro que isso, o plano diretor não é uma varinha mágica, né? Vai depender de vários fatores, mas ele dá um norte, né? Dá uma orientação de como é que isso pode acontecer. Aí eu vou para vocês, você acha que está adequado, mais ou menos essa linha? Depende no decorrer, né, da montagem, né, surge alguma Claro. coisa. Até porque depois a gente vai ser colocado, né, para votação, para consulta pública, né? Vai ficar aí praticamente uns 20 dias. No geral, está muito próximo da realidade disso. Isso que o Ademir comentou é interessante. A gente está disponibilizando também porque a gente sabe que tem muita informação. Sai até com a cabeça quente, né? Porque é muito dado. Assim. Então a gente vai disponibilizar esse material também. E a ideia é, se vocês tiverem, poxa, pensei em tal coisa, lembrei tal coisa que eu não tinha, né? Lá no momento, ou sei lá, né? Quiser apresentar para alguém e a pessoa também poder sugerir. A ideia, né? Tem ali o QR Code no site e no Instagram nosso, tem ali um formuláriozinho para preencher, olha, pensei em tal coisa, né? Já tem um prazo ainda para o pessoal dar uma refletida. E aí o que a gente vai fazer agora, né? Vamos passar ainda pelo centro, pelo Garcia e pelo Novo, para coletar isso, para ver. Ontem acho que o pessoal da Marcada também foi bem assertivo, olha, essa linha mesmo, né? E aí a gente elaborar a versão completa do plano. Né? E aí a gente vai disponibilizar essa versão completa também para vocês verem. Então a gente vai ter pelo menos mais 2 momentos ainda de discussão e de controle. Uma que é a consulta pública, que a gente vai colocar o plano diretor completo para vocês verem, sugerirem e acharem que é adequado, e a conferência municipal, que é a discussão dessa versão consolidada do plano. Então, é isso que o senhor falou, né? Não é a bala de prata hoje, ainda vai ter momento para discutir, para refletir, porque a gente sabe que transformar isso aqui no projeto de lei não é um papel fácil, não é uma coisa fácil, né? Porque o documento jurídico dar diretrizes urbanísticas com um documento jurídico às vezes é complicado. Uso essa expressão, né? Trocar uma palavra, por exemplo, só. Sempre uso esse exemplo, né? A prefeitura deve fazer isso, a prefeitura pode fazer isso, né? Só trocar essa palavrinha. Dever é uma coisa, e poder. Muda muito. Então, assim, é importante também ter essa leitura um pouco mais cuidadosa sobre o documento completo. Então, isso a gente vai fazer mais para frente. Vai precisar paciência de vocês ainda, pelo menos mais
uns 2 encontros aí, a gente vai voltar aqui para a atual advocacia, não vai ter mais nenhuma oficina, né? Mas a gente vai convidar vocês para participarem desses outros momentos também. Se puderem ajudar a divulgar, né, dentro do possível, ali nos grupos e tal, de contato, né, para a gente ir mostrando, quanto mais gente tiver, vai dar um pouco mais de trabalho, mas vai dar mais força. Vai ser mais difícil as pessoas questionarem depois, por que veio que essa ideia veio da oficina tal, né, que a gente sistematizou de tal forma e apresentou de tal forma. Né? Fica mais difícil as pessoas questionarem isso. Nossa esperança é que chegue por diretor com substância, né? Câmara de Vereadores para ser aprovado e depois ser implementado. Certo? Certo. Algum comentário complementar? Extra? Não? Podemos tirar uma fotinho só para registrar esse momento? A gente chamar todo o pessoal lá da rua para aumentar o fósforo. Cachorros!